Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? É um prazer estar aqui novamente com vocês na ESO. O meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje iremos resolver algumas questões do exame de ordem. Esse bloco se destina à resolução de questões direcionadas para o exame da OAB com temas diversificados, tá certo? Então temos questões de licitação, questões de improbidade, questões de temas diversificados, tá certo? Muito bem. Galera, olha só. Primeira questãozinha que já aparece aqui para nós, diz o seguinte: Flávio, oficial de justiça de determinado Tribunal Regional Federal, no exercício de suas atribuições, ao se dirigir para uma diligência, foi surpreendido por intenso tiroteio. Em razão disso, Flávio adentrou clandestinamente o imóvel de Júlia, sendo que permaneceu no local sem determinação judicial por longo período e contra a vontade da proprietária. Diante da configuração de crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Flávio foi denunciado no âmbito criminal, sendo certo que, após o devido processo legal, ele foi absolvido em decorrência da caracterização de estado de necessidade, operando-se o trânsito em julgado da sentença. Paralelamente, foi instaurado processo administrativo disciplinar para fins de obter a responsabilização de Flávio pela respectiva falta funcional. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Bom, então o Flávio, ele respondeu na esfera penal e na esfera administrativa. Na esfera penal por crime de abuso de autoridade, certo? Ocorre que na esfera penal ele foi absolvido por uma excludente de ilicitude, ou também chamada excludente de antijuridicidade. São aquelas hipóteses, o né? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Veja, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é a Lei 8.112/90, que é a lei que cai no exame de ordem, prevê lá no artigo 126 que a absolvição na esfera penal por inexistência do fato ou por negativa da autoria, obrigatoriamente gera absolvição na esfera administrativa também e, consequentemente, na esfera civil. São duas hipóteses muito importantes. Absolvição na esfera penal por inexistência do fato ou por negativa da autoria. Beleza. A hipótese aqui é de excludente de antijuridicidade, certo? Que, para a jurisprudência e para a doutrina, desde 2011, já era considerado também como causa de não punição do servidor na esfera administrativa. Então, a gente já tinha 3 hipóteses de absolvição na esfera penal que geram também absolvição na esfera administrativa. 2 previstas em lei, inexistência do fato e negativa da autoria, e uma reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, que são os excludentes de licitude ou de antijuridicidade. Tá? Com a lei em 2018, que trata dos crimes de abuso de autoridade, o artigo 8º da Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade expressamente estabelece que a absolvição na esfera penal por uma excludente de ilicitude vai gerar absolvição também na esfera administrativa e também na esfera civil. É o artigo 8º, tome nota, artigo 8º da Lei 13.869 de 2019. 13.869 de 2019, artigo 8º. Com base nisso, vamos dar uma olhadinha aqui nas respostas. Letra A. O reconhecimento de que Flávio praticou o ato de abuso de autoridade em estado de necessidade
na decisão prolatada na esfera penal, faz coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar. Correto. Correto. A alternativa A é a alternativa correta. Artigo 8º da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade. Letra B. A existência de ação penal por abuso de autoridade em face de Flávio deveria ter impedido a instauração do processo administrativo disciplinar, pois não é admitida a duplicidade de responsabilização. Errado. Não deveria ter impedido, porque o próprio STJ também já decidiu que a instauração de um processo penal não impede a abertura de processo administrativo disciplinar para apuração do mesmo fato. Não impede. Certo? E tampouco precisa ficar esperando a decisão na esfera penal para prolatar a decisão na esfera administrativa. Também não precisa. São esferas independentes, tá? E outro erro, né? O agente ele pode responder na esfera civil, penal e administrativa por uma única conduta praticada. Não há que se falar em bis in idem, tá? Letra C. A sentença penal que absolveu Flávio não pode repercutir na esfera administrativa. Errado. Deve repercutir por expressa previsão legal. Artigo 8º da Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade. Letra D. Não é possível aplicar penalidade administrativa disciplinar a Flávio na medida em que toda sentença absolutória penal vincula o controle pela administração pública, ainda que o fundamento criminal seja a ausência de provas. Errado. Galera, a absolvição na esfera penal por falta de provas não gera qualquer efeito na esfera administrativa. E aí, na esfera administrativa, ele vai responder normalmente, embora absolvido na esfera penal, por falta de provas. Beleza? Tranquilos? Então, fica ligado nessa absolvição na esfera penal por falta de provas, porque isso é pegadinha de questão, né? Não influencia a decisão na esfera administrativa. A absolvição na esfera penal por falta de provas. Beleza? Então, questão 1, letra A é a alternativa correta. Muito bem. Seguindo, próxima questão. Questão 2. Para fins de contratar serviço de engenharia necessário ao desenvolvimento de sua atividade, que não abarca reforma de edifício ou equipamento, certa empresa pública federal realizou licitação na forma da Lei 13.303 de 2016. A sociedade empresária Feliz sagrou-se vencedora do certame. Após regular formalização do contrato, a entidade administrativa, diante do advento de nova tecnologia relevante, decidiu alterar as especificações do objeto mediante aditamento. Acerca dessa situação hipotética, assinala a afirmativa correta. Galera, empresas públicas e sociedades de economia mista realizam suas licitações e contratações com base em lei específica. Então, não se aplica a lei geral, a 14.133 de 2021, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Então, aqui, a resposta ela é direcionada com base na Lei 13.303 de 2016, tá? Bom, então aqui, diante do advento de nova tecnologia relevante, a sociedade, no caso aqui é uma empresa pública, né? A empresa pública federal, ela decide alterar especificações do objeto. Muito bem. Acerca da situação hipotética, assinala a afirmativa correta. Letra A. Ainda que haja acordo entre as partes, a alteração do contrato pretendida não é possível, em decorrência do princípio de que o pacto deve ser respeitado. Galera, errado, né? Pelo seguinte, uma das características dos contratos administrativos em geral é a sua mutabilidade. Mutabilidade, mutável, ou seja, mudança. É possível que o contrato sofra algumas alterações durante sua vigência,
para melhor atendimento do interesse público. Tá? Isso é perfeitamente possível, certo? É uma característica dos contratos administrativos em geral, portanto, há mutabilidade. Então, ele pode se alterar nos limites previstos em lei? Pode. Tá? Aqui no caso, ele fala especificações do objeto, então a gente entende que o objeto é o mesmo, mas eu estou alterando algumas especificações, como, por exemplo, a qualidade do objeto, eu estou alterando. A quantidade do objeto, eu estou alterando, mas o objeto é o mesmo. Né? Então, por exemplo, cadeiras. Beleza, o objeto é cadeira, mas eu posso alterar a quantidade de cadeiras para mais ou para menos? Eu posso alterar a qualidade da cadeira? Né? Uma cadeira mais moderna, de repente, enfim, tá? Só para a gente imaginar, tá bom? Só para ilustrar. Agora, galera, esses limites, essas alterações, elas são limitadas, né? Até 25% do valor atualizado do contrato, seja para mais, seja para menos. E no caso específico de reformas, edifícios e equipamentos, as alterações aditivas podem chegar até 50% do valor atualizado do contrato. Mas não é o caso porque ele fala aqui no enunciado, né? Que não abarca a reforma de edifício ou equipamento. Então é a hipótese dos 25% para mais ou para menos. Bom, a letra A a gente já eliminou. Letra B. A empresa pública tem a prerrogativa de realizar a alteração do contrato independentemente de acordo com a sociedade empresária feliz. Aí aqui, galera, vamos dar uma olhadinha no que diz a lei? Olha só, Lei 13.303 de 2016. Cadê? Vamos lá, vamos abrir aqui. 13.303. Aqui. Esta lei, ela trata do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Lá no artigo 81, vamos descer lá no artigo 81. Você tem a seção da alteração dos contratos, tá? Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos 1 a 4 do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes. Nos seguintes casos, inciso 1, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. É o caso. Então, quando você tiver modificação do projeto ou das especificações, as alterações necessitam de acordo entre as partes. Então, não pode ser unilateralmente. Portanto, a letra B da nossa questão está errada. Aproveitando que eu estou com a lei aberta aqui, deixa eu mostrar para vocês lá os percentuais que eu comentei. Ó, descendo um pouquinho. Você tem aqui ó, o parágrafo 1º. Ó, o contratado poderá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Acréscimos ou supressões. E no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% para os acréscimos, né? No caso da questão, não se trata de reforma de edifício ou equipamento, então essa segunda parte aqui está fora. Vamos continuar lendo as alternativas? Vamos lá. Letra C. A alteração do contrato depende de acordo com a sociedade empresária feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência. Correto. Artigo 81, inciso 1, da Lei 13.303 de 2016. Esse limite, como nós acabamos de ver, é de 25% do valor atualizado do contrato, seja para mais, seja para menos, tá? A letra D dizia assim, ó, se houver acordo entre as partes, não há limitação para alteração do contrato formalizado com a sociedade empresária feliz. Errado. Há limitação, que é 25%. Tá certo? Beleza. Então, questão 2, letra C de caso alternativa correta. Próxima questão. Questão 3.
Vamos lá. A autoridade competente em âmbito federal, no regular exercício do poder de polícia, aplicou à sociedade empresária Sonec S.A. multa em razão do descumprimento das normas administrativas pertinentes. Inconformada, a sociedade Sonec S.A. apresentou recurso administrativo, ao qual foi conferido efeito suspensivo, sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento após o transcurso do prazo de 80 dias. Considerando o contexto descrito, assinar a afirmativa correta. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Fica melhor, né, da gente visualizar a questão, tá certo? Pronto, acho que assim melhora um pouquinho. Muito bem. Então, o particular, ele sofreu uma multa, certo? Ele recorreu dessa multa e a administração não se manifestou. Ok? Muito bem. Só que tem um detalhe aqui que você tem que ficar muito atento. A sociedade Sonec apresenta recurso ao qual foi conferido efeito suspensivo. Ao qual foi conferido efeito suspensivo. Galera, a lei do mandado de segurança, ela estabelece que não cabe mandado de segurança quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Isso está lá no artigo 5º, inciso 1 da lei do mandado de segurança. Artigo 5º, inciso 1 da lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016 de 2009, tá? Então, olha a alternativa A, ó. Não se considerar mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa aplicada à soneca submetida a recurso administrativo provido de efeito suspensivo. Tá correta essa alternativa aqui. Tá? Então, não é cabível mandado de segurança, por quê? Porque cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. Certo? Da decisão que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Tá bom? Artigo 5º, inciso 1 da lei 12.016 de 2009. Vamos ver as outras alternativas. B. O ajuizamento de qualquer medida judicial por soneca depende do esgotamento da via administrativa. Errado. Não depende de esgotamento da via administrativa, tá? Tem uma hipótese prevista na Constituição que depende do esgotamento da via administrativa, salvo engano, o artigo 217, parágrafo 1º, que trata das questões desportivas. Essa é uma hipótese que o Poder Judiciário apenas aprecia se houver esgotamento da esfera administrativa, tá? Mas não é o caso aqui, não tem que esgotar a esfera administrativa nessa situação. Letra C. Não há mora da autoridade superior hierárquica que, por determinação legal, dispõe do prazo de 90 dias para decidir. Errado. Há, sim, mora da autoridade superior. Porque quando a lei não dispuser, o recurso deverá ser decidido no prazo de 30 dias, conforme prevê a Lei 9784/99, tá? Lei 9784/99, que regula o processo administrativo federal, certo? Muito bem. Letra D. A omissão da autoridade competente em relação ao dever de decidir, ainda que se prolongue por período mais extenso, não enseja a concessão de mandado de segurança. Olha só. Olha só como o examinador aqui ele foi sutil, né? Veja, diante da omissão da autoridade, é cabível mandado de segurança, por conta da omissão. O que eu não posso é impetrar o MS para discutir a decisão, porque dela cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. Aí a lei do mandado de segurança veda. Mas diante da omissão, é cabível o mandado de segurança para discutir a omissão. Então, quando ele fala aqui, não enseja mandado de segurança, está errado. Enseja, por conta da omissão. Olha só, isso está sumulado, hein? Ó, olha a observação aqui, galera. Ó.
A omissão da autoridade competente em relação ao dever de decidir enseja a concessão de mandado de segurança, conforme súmula 429 do STF, que dispõe a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade. Assim, é certo dizer que o MS não pode questionar a aplicação da penalidade de multa, no caso concreto, né? Mas pode questionar a omissão da autoridade competente em relação ao seu dever de decidir. Correto? Então, questão 3, alternativa A é a alternativa correta. Tá certo? Muito bem. Próxima questão. Questão 4. A União celebrou convênio com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O governo federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo Limitada. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo Limitada, que tem como sócios os filhos do prefeito do município Alfa. Tendo sido feita a perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, assinada a afirmativa correta. Muito bem, vamos lá. Letra A. Não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o emprego dos recursos em questão. Errado. Errado. Compete sim ao Tribunal de Contas da União, conforme o artigo 71 da Constituição Federal, porque teve repasses de verba pública federal. Então, compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar sim. E ao Tribunal de Contas do município fiscalizar também. Tá? Muito bem. Letra B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Errado. Não atenta contra os princípios da administração pública. Certo? O que você tem aqui é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Certo? Prejuízo ao erário. Então, não é violação aos princípios. Então, essa conduta descrita no enunciado vai tipificar o que consta no artigo 10 da Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 10, que é prejuízo ao erário, e não artigo 11, que é violação aos princípios. C. Apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade de forma que terceiros, como é o caso da Sociedade Empresária Vale Tudo Limitada, não podem ser réus na ação judicial. Errado. Errado. Responde por improbidade aquele que, ainda não sendo agente público, induziu ou concorreu para a prática dolosa, né, do ato de improbidade. Tá? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica também responde pela prática de ato de improbidade. Tá? Letra D. Por se tratar de ato de improbidade que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. Perfeito. Perfeito. Olha só, a alternativa D está correta. A conduta, ela está descrita na lei de improbidade como prejuízo ao erário, no artigo 10, inciso 8. Artigo 10, inciso 8, é a conduta, tá? E estas penalidades aí previstas na alternativa D, elas são previstas
no artigo 12, inciso 2 da Lei de Improbidade. Artigo 12, inciso 2 da Lei de Improbidade. Tá certo? Muito bem. Então, questão 4, D de dado, alternativa correta. Questão 5. Em 1/4/2021, foi publicada a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos Brasileira, Lei 14.133/2021. O novo diploma legal traz diferenças significativas em relação à Lei 8666/93. Acerca dessas diferenças, analise as afirmativas a seguir. 1. A regra geral da Lei 14.133 é de que a fase de habilitação precede a fase de julgamento. Precede quer dizer que vem antes, né? Errado. A Lei 14.133, ela estabelece que primeiro ocorra, como regra, a análise de propostas, que é a fase de classificação, para depois ocorrer a análise de documentos, que é a fase de habilitação. Então, com a Lei 14.133, a fase de habilitação não precede a fase de julgamento. Pelo contrário, ela vem depois. Então, o item 1, errado. O item 1 estando errado, olha só, eu já elimino a letra A, a letra B e a letra C. Né? Item 2. As modalidades de licitação, tomada de preço e convite não estão mais presentes na Lei 14.133. Correto. Item 2 está correto. Foram eliminadas, né? Não existem mais com a nova Lei de Licitações. Item 3. Foi incluído o diálogo competitivo como nova modalidade de licitação. Correto. O diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação, onde a administração ela necessita de alternativas para solucionar uma necessidade, né, da administração, alternativas essas que são inéditas, né, que não estão disponíveis no mercado. Então, ela realiza esse diálogo justamente para ouvir sugestões alternativas capazes de atender às suas necessidades, tá? Isso é usado quando a administração necessita de algo relacionado a novas tecnologias, né? Desenvolvimento tecnológico, soluções inéditas, né? Aí tem-se o diálogo competitivo. Então, o item 2 e o item 3 estão corretos, então a alternativa D de dado é a alternativa correta, tá? Ó, toma nota aí para depois você olhar. Lei 14.133 de 2021. Alguns artigos que fundamentam essa questão aqui. Artigo 17, inciso 5. Artigo 17, inciso 5. E artigo 28. Artigo 17, inciso 5 e artigo 28. Tá bom? Muito bem. Beleza. Da Lei 14.133, tá bom? Legal. Outra questãozinha. Em agosto de 2022, o Estado Alfa deseja alienar o imóvel onde por anos funcionou um estabelecimento prisional que já está desativado há algum tempo. Haja vista que a localização do imóvel não é atualmente estratégica para a administração pública, de maneira que o bem imóvel está inservível, ou seja, ele está desafetado. Né? Foi instaurado pelo Estado Alfa processo administrativo em que restou demonstrado que a alienação pretendida está subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, já tendo sido realizada a prévia avaliação e obtida a autorização legislativa. No caso em tela, de acordo com a Lei 14.133, cujo regime jurídico está adotado pelo Estado Alfa, será adotado pelo Estado Alfa, em regra, a venda do imóvel deve ocorrer mediante 2 pontos. Galera, a questão fica fácil pelo seguinte.
Com a Lei 14.133, qualquer alienação que a administração venha a fazer, seja de bem móvel ou imóvel e independente do valor, a administração utilizará a modalidade leilão. Leilão. Tá? Concorrência não se destina mais à alienação de bens. Só o leilão. Só o leilão. Então, aqui, se você passar olhando as alternativas, você vai ver, ó, a letra A menciona o leilão. Ok. A letra B fala concorrência. Tá fora. A letra C fala concurso. Tá fora. A letra D fala dispensa de licitação. Não é hipótese, haverá licitação. E aquele que der o maior lance será o listante vencedor. Né? E a letra E fala inexigibilidade de licitação, também não é hipótese de inexigibilidade. Tá? Portanto, a única alternativa possível aqui, até por eliminação, né, é a letra A, de Adilson Pedro. Tá certo? Ó, toma nota aí. Artigo 6º, inciso 40, tem lá o conceito de leilão, tá? Artigo 6º, inciso 40, da Lei de Licitações, e artigo 31, parágrafo 4º. Artigo 31, parágrafo 4º da Lei 14.133. Tá bom? Muito bem. Galera, com isso, eu encerro esse primeiro bloco de resolução de questões. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.